Caros amigos, ontem deve ter sido um dia de motivo de preocupação e angústia diante dos números aparentemente alarmantes que apresentaram no Brasil. Mas será realmente que isso é de enorme preocupação? Vamos ver. Levantei um número de dados aqui de vários países e da evolução da pandemia e eu quero trocar umas ideias com vocês. Vamos lá. Então, esse gráfico vocês já conhecem, mas eu vou apresentá-lo de uma outra maneira hoje para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. Então, os números realmente, se o Brasil até ontem nós tivemos um número de óbitos bastante significante, um número de pacientes bastante alto, mas se nós compararmos os casos por milhão, o Brasil teve 686 casos por milhão, está bem melhor que outros países que estão nessa lista, certo? Com exceção da China, que estacionou, e da Índia, nós somos bem melhores pelo número de casos, tá certo? Olha aqui, 686, ou seja, nós estamos 6 vezes menor do que os Estados Unidos, que é o país que teve o maior número de casos. Nós estamos 8 vezes menor do que a Espanha, que é o segundo país, 6 vezes menor também do que a Itália e assim por diante. Então, até a Rússia, que é um país que estava com poucos casos, tem o dobro de casos por milhão do que o Brasil. Bom, óbitos, você sabe que não gosto de falar de óbitos porque óbitos representa uma situação não atual. É o número de casos por milhão que representa a evolução de uma doença. Mas mesmo assim, se nós levarmos em consideração o Brasil, que tem 47 óbitos por milhão até ontem, está bem melhor que muitos dos países, com exceção da Rússia. Mas olha aqui, 47 comparado com os Estados Unidos, olha, a Itália, a Espanha e a Itália tem mais do que 12 vezes mais óbitos que o Brasil. E a França tem 10 vezes mais óbitos por milhão que o Brasil. Então, é motivo de preocupação? Sim, toda morte é motivo de preocupação. Mas a morte representa uma outra situação, tá certo? De que os pacientes não bem foram atendidos. E de qualquer forma, você vê que o Brasil tem, até hoje, independente da situação que nós estamos falando, uma situação até que bastante confortável. Mas vamos ver outra coisa que é muito importante. Como estão evoluindo os casos? Então, se nós pegamos por mortes por milhão de pessoas, esse gráfico nós já mostramos antes, mas aqui a Bélgica é uma situação realmente trágica. Ganha de todo mundo, aquele pequeno país. Mas e aí? França, Reino Unido, tá certo? Isso até dia 3 de maio, ou seja, menos de uma semana atrás. Não temos nada atualizado. Dois países que não fizeram quarentena, Holanda e Suécia, estão no meio do gráfico. Bem melhor do que todos esses outros países que fizeram aquela quarentena dura, certo? Está um pouquinho pior que os Estados Unidos, por motivos vários, etc. Mas olha, a Alemanha, que é o país que nós sempre usamos como exemplo, está assim. Olha o que está o Brasil. O Brasil está aqui embaixo, aqui embaixo. Então, entende? Então, apesar dos óbitos que nós tivemos, que realmente é chato, mas o Brasil está muito bem situado e apesar de que, comparado com esses outros países que são piores. Mas se nós pegarmos o número de casos diários, eu quero que vocês atendem bem esse gráfico. Olha, aqui o Brasil começou mais ou menos dia 13 e 14 de março, os casos foram realmente muito pequenos, o início, justamente vocês lembram que nós estávamos ainda muito calor nessa época, tá certo? E de repente, quando começou a esfriar, como eu já tenho falado há muito tempo para vocês que temperatura é muito importante, o número de casos aumentou, tá certo? Então o Brasil apresenta uma tendência ascendência e aqui nós vemos aqui a tendência, certo? E esse caso também, essa técnica de evolução, de aumento. Agora, ao contrário dos Estados Unidos, que teve também, imagina, a mesma época, mas só que subiu rapidamente nessa época depois de março, certo? Estabeleceu uma quarentena mais ou menos, mas olha que a tendência dela é ter um pico muito alto, evidentemente o país que teve mais casos,
E aqui está evoluindo, mas com uma certa, como vocês veem por aqui, uma certa tendência de diminuição. É importante lembrar que os Estados Unidos, apesar desses números altíssimos, muito mais altos do Brasil em casos diários, tá certo? Já tem 30 estados já em processo de flexibilização da sua quarentena ou do seu isolamento. Outro é a Espanha. Espanha, olha que mentira, a Espanha começou uma semana antes do Brasil. E por causa do inverno, como nós sabemos, é aquele negócio de ficar tudo dentro de casa, ok? Que é um perigo. O que aconteceu? Atingiu o pico rapidamente, mesmo com a quarentena, certo? Olha, a tendência dela é de queda, certo? Como vocês podem ver esse gráfico também aqui. Então, dia a dia, está diminuindo os casos. E a mesma coisa aqui, e a Indonésia? A Indonésia é um país que não adotou a quarentena, certo? E o que acontece? Está evoluindo, não tem picos nem baixos, mas tem uma tendência de estabilização, uma discreta subida aqui no fim, mas você vê que é um estado de estabilização. Olha, a Indonésia é o quarto país mais populoso do mundo e, no entanto, o número de casos totais diários são relativamente pequenos. E olha, lembra que a Indonésia não adotou a quarentena. A Índia adotou a quarentena, aquela coisa satanada, vocês lembram, fechou, todo mundo teve que sair, não houve nenhum isolamento social, você lembra que as pessoas, quase ao lado do outro, aqueles trens ou até a pé andando um próximo do outro, começou a subir, tá certo? E ainda está tendendo a subir. Mas lembra, a Índia, devido a esse número, com o segundo maior país mais populoso do planeta, o que ele fez? Está adotando, certo, a suspensão, já dito que eu anteontem, vai suspender a quarentena, permitindo a volta das pessoas ao trabalho, porque a quarentena não está funcionando, não está conseguindo isolar suas pessoas, tá certo? E viu que os danos para a sua economia, danos para a própria pessoa, é muito pior do que o número de casos que eles têm, que tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. E olha que o número de casos diários que tem. É metade, 1/3 que tem o Brasil. Certo? A Suécia é outro país que não adotou a quarentena, começou um pouco antes do Brasil, também não teve um pico, justamente por não ter tido quarentena, as pessoas circulam livremente. Evidente, obviamente, eles ensinaram o povo a quarentena, quer dizer, isolamento voluntário, mas as pessoas podem almoçar, jantar, restaurantes abertos, as escolas não fecharam. E olha o que aconteceu. A tendência é, depois de tanto tempo, uma tendência à queda, à normalização. E lembra que eles não fecharam, a economia continua funcionando, um pouquinho diminuído, mas continua diminuindo. E lembra que o chefe de epidemiologia lá disse que na semana que vem ele atinge a situação de imunidade rebanho, então aí a tendência de queda, que nós já notamos uma discreta queda daqui para frente, né? E a Turquia? Turquia é outro país. Recusou a fazer quarentena, certo? Como também era na época do inverno, você sabe que não é tão forte como os outros, mas olha, também começou mais ou menos na época do Brasil, subiu rapidamente. Aqui, a tendência dela queda. E lembra que a Turquia não adotou a quarentena e já está tendendo a cair, tá certo? Com isso, é muito importante, como a Suécia não adotando a quarentena, obviamente é esperado que eles tenham também a imunidade de rebanho que tanto se almeja quando você quer acabar com uma epidemia. E agora, rapidamente para vocês, como o Brasil quer. O Brasil, de uma certa forma, abençoado em comparação a esses países, talvez com exceção da Indonésia, mas esse ciclo de evolução dela é muito semelhante. Mas por algum motivo, e que vamos tentar explicar, o Brasil, em vez de estar estabilizando, está subindo. A Índia, o Brasil é a quinta ou sexta maior população do planeta, tá certo? E mesmo assim está subindo, etc. O que está acontecendo? Se o Brasil está muito mal? Então, vamos ver as conclusões que podemos tirar aqui. Todos os países que adoram a quarentena estão em processo de flexibilização, tá certo? Todas, Itália, França, Alemanha, Suíça, Áustria, Dinamarca, inclusive muitos deles adotaram como primeira ordem a liberação das escolas ou creches.
certo? Até a Índia está abandonando a quarentena ao notar que havia mais dano ao povo do que infectados para tratar. Todos os países atingem seu pico entre 6 e 9 semanas do início, exceto o Brasil, onde continua subindo. Os países que não adotaram a quarentena tiveram processos pouco mais longos, mas estão em queda de incidência da doença. Suas economias foram pouco afetadas. E, finalmente, os programas contra a Covid-19 no estado do Brasil, ao contrário de todos os estados e outros países, vêm apresentando evoluções atípicas e regressivas, com mais medidas repressivas. Os programas dos estados caminham para uma situação médica de enorme risco social e precisam ser urgentemente revistos e modificados. Em nome da ciência, da medicina e principalmente do bom senso. Até mais.